obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Bruno Leme. Sr. Deputado Bruno Leme, a questão aqui é muito simples. Todos nós fomos surpreendidos, eu diria mesmo, fomos terrivelmente chocados pelos efeitos que esta crise tem causado. E ainda estamos a meio do percurso. Não sabemos se ela será ou sofrerá alguma intensificação do ponto de vista de saúde, mas sabemos que, do ponto de vista económico, as coisas ainda irão piorar antes de melhorar. Sistematicamente tem havido uma prorrogação das medidas quase trimestralmente, e já estamos a falar para o fim do primeiro semestre de 2021, e, portanto, é um sinal de que as coisas estão, de facto, ainda muito longe de se encontrarem resolvidas. E aquilo que o governo português fez, e muito bem, como o governo espanhol, como o governo francês, como o governo italiano, especialmente o italiano, o espanhol e o português, foi, de facto, apelar ao princípio que é o princípio fundamental da construção europeia, que é o princípio da solidariedade. O princípio que está na base da construção deste projeto, que é o projeto europeu. E, como disse na minha intervenção, nós apoiamos até essa dureza de discurso. Uma dureza que, provavelmente, terá deixado alguns responsáveis europeus atónitos. Mas percebemos todos que essa dureza foi necessária no momento que foi necessário. E aquilo que nós viemos aqui dizer hoje, ou que eu vim aqui dizer, é tão simples quanto isto. A capacidade que nós tivemos de exigir e de acabar por obter o apoio da União Europeia não é mais do que aquilo que nós aqui, enquanto região, temos vindo a fazer. Só que a grande diferença é que existem fóruns de discussão na União Europeia que acontecem obrigatoriamente e em que os diferentes países, os diferentes Estados, debatem, discutem e exigem as medidas necessárias. Nós aqui, em Portugal, infelizmente, basta que uma das partes não queira dialogar, não há diálogo. E aquilo que nós temos vindo a assistir é exatamente isso. É um Governo da República que, pura e simplesmente, diz ao Governo Regional da Madeira que não tem agenda para receber os responsáveis regionais e que não tem qualquer medida, que não sejam as medidas generalistas e universais que têm feito para todo o país. Mas como disse aqui, por exemplo, no caso do layoff, que o Partido Socialista diz, cuidado, olhem que é o Estado português que paga o layoff. Mas as empresas regionais, as famílias regionais, quando fazem as suas contribuições para a Segurança Social, não transferem esse dinheiro para o Orçamento Regional. Vou já concluir. É uma transferência direta para o Orçamento Nacional. Portanto, aquilo que nós recebemos em termos de layoff não é mais do que uma obrigação. Agora, choca, de facto, este silêncio e esta indiferença. Acima de tudo, a indiferença do Governo português em relação ao Governo Regional, em relação à Madeira e aos madeirenses. Muito obrigado. Senhora Deputada Romina Leal, muito obrigado pela sua pergunta. E a questão que se põe aqui é tão simples quanto isso. E não precisamos de ir muito longe. Podemos ir aqui a Espanha. Em Espanha, logo no princípio da crise, definiu um pacote. Ainda antes sequer de saber se haveria bazuca ou se haveria fisga, Espanha definiu imediatamente um pacote de apoio às comunidades autónomas. Parece que vamos continuar neste registro de falta de maturidade e destrutivo por parte do Partido Socialista e, portanto, antecipa-se uma sessão legislativa muito interessante. E Espanha, de facto, fez esta alocação de verbas. E o que é mais interessante é que agora, no início do ano escolar em Espanha, o governo espanhol fez uma transferência direta para todas as comunidades autónomas para apoiar o arranque do ano escolar. Quando a educação é uma responsabilidade das comunidades autónomas. Mas o governo espanhol fez, no caso de Canárias, foi uma verba que se aproximou dos 80 milhões de euros, só para apoiar o arranque do ano escolar. E é este tipo de diferença que existe em relação a Portugal. Mas, como a senhora deputada afirmou, mesmo dentro de Portugal,
nós vemos regiões que são tratadas de uma forma completamente distinta em relação às outras. No caso dessa resolução de apoio à Ilha Terceira, eu só encontro uma justificação. Parece que vai haver eleições regionais nos Açores no próximo mês de outubro. E, sem querer ser indelicado, parece-me que a única explicação para haver essa discriminação positiva, sem qualquer critério, sem qualquer explicação, sem qualquer justificação porque é que é apenas a Ilha Terceira, até as outras ilhas parece que foram discriminadas, é que este Estado português até discrimina dentro das próprias regiões. E nós temos, para concluir, temos a questão do Algarve, em que o Estado anunciou com pompa e circunstância um apoio de 300 milhões de euros diretamente para a região turística do Algarve. E, portanto, senhora deputada, apenas aquilo que lhe posso dizer é que este tipo de atitudes discriminatórias, este tipo de atitudes injustificadas, ficam com quem as toma, e neste caso com o Governo Socialista. Muito obrigado. Sr. Deputado Adolfo Brazão. Sr. Deputado Adolfo Brazão, pessoalmente, não acredito que essa seja a tática do Partido Socialista e do Governo da República. Porque, repare, os madeirenses, essa tática já foi usada no passado, foi usada há cerca de um ano, e os madeirenses todos tiveram a oportunidade de ver o candidato a primeiro-ministro, que estava a acabar o seu mandato, o candidato a primeiro-ministro, fazer, pelo menos, daquilo que me recordo, 4 promessas absolutas para a região autónoma da Madeira num evento partidário. Foram 4 promessas absolutas. Nenhuma cumprida. Nenhuma cumprida. Portanto, os madeirenses sabem perfeitamente que anúncios feitos em cerimónias intronizantes ou em missas campais partidárias têm o resultado que nós podemos assistir. No caso deste Primeiro-Ministro, foram 4 promessas feitas com pompa e circunstância que ficaram por cumprir. Por isso eu não acredito que o Partido Socialista, tendo aprendido com este erro clamoroso, possa repetir, de facto, essa falha e esse erro crasso. Eu não acredito. Mas tudo pode acontecer. O que o Partido Socialista tem vindo a tentar aumentar é esta narrativa do conflito. Mas até esta narrativa do conflito, que é aumentada e apoiada eventualmente por alguns supostos ou supostamente independentes, é uma narrativa que cai por terra. Porque, conforme eu ali referi, o Primeiro-Ministro, nunca um Primeiro-Ministro na União Europeia, a não ser o populista Orbán da Hungria, a não ser o populista polaco, nunca um Primeiro-Ministro de uma democracia, membro da União Europeia, teve um discurso tão duro, tão conflituoso, tão tumultuante em relação a um governo congénere e em relação às instituições europeias. E, portanto, a narrativa que o Partido Socialista pretende incutir de que o PSD Madeira e que o Governo Regional da Madeira é conflituoso é uma narrativa que cai por terra, porque o exemplo que nos dão da República é um exemplo muito mais intenso, muito mais tenso, muito mais duro, muito mais forte. E, portanto, essa narrativa não colhe, porque aquilo que nós estamos aqui a fazer e temos vindo a fazer é apenas apelar à solidariedade do Estado. E aquilo que nós queremos são respostas, são pontes, são formas de dialogar, coisa que o Estado português nem sequer dá oportunidade. E, como disse o mais deputado, é uma questão de educação e, eventualmente, taticismo político. Senhor Deputado Jaime Filipe Ramos, a questão é essencialmente essa, a questão lapidar é essa. Desde o princípio, todos assumiram, excetuando eventualmente os países mais ricos, todos assumiram que não haveria capacidade de qualquer um, per si, resolver esta questão. E, por maioria de razão, a região autónoma da Madeira, também a região autónoma dos Açores, inclusive regiões dependentes do setor mais afetado, do setor económico mais afetado, que é o turismo, teria muitas poucas possibilidades de resolver a questão sozinho. Mas atenção, tudo até agora que tem sido feito às expensas do orçamento regional esse que teve uma quebra de receitas por via da paragem da atividade económica, uma paragem de receitas muito acentuada.
E, de facto, o que nós queremos é que o Governo da República assuma a sua função e, pelo menos, tenha o respeito institucional de responder rapidamente à solicitação da região autónoma da Madeira. Resolver este problema sozinho não será possível. Resolver este problema com a solidariedade nacional, com a solidariedade europeia, aí sim poderá haver uma luz ao fim, ou no fundo do túnel, ou mesmo no fim do túnel, dependendo da nossa perspectiva. E a questão, e terminaria dizendo o seguinte: porquê que não interessa a resposta? Porque se nós, independentemente de ser um governo do PSD, independentemente de ser um governo do PS aqui na Madeira, se nós tivermos acesso à bazuca, ou à mini-bazuca, ou à fisga, as possibilidades de se continuar a fazer um bom trabalho, como tem vindo a ser feito, aliás, elogiado profusamente pela Secretária de Estado do Turismo. Nós somos um exemplo para alguns membros do Governo, ainda que figuras secundárias, para alguns governos da República, nós somos um exemplo a dar ao país. Peço que conclua, Sr. Deputado. Vou já concluir. E, portanto, a razão de ser no atraso das respostas, no não agendamento de reuniões, no não resolver as questões, repare, tendo acesso a meios, tendo acesso a solidariedade, tendo acesso a apoio, a nossa capacidade de sermos um exemplo ainda melhor e maior aumentaria brutalmente, o que provavelmente envergonharia alguns que nos querem ver num limiar de desenvolvimento muito baixo, para que não sejamos esse tal exemplo, para que não possamos mostrar ao país de que é que somos capazes.